Graças e paz, meu povo, é um prazer imenso estar aqui novamente para falar de Deus, para dizer que Ele é, que Ele faz, que todo o poder foi dado a Ele, amém? Só Deus é, só Deus faz, só Deus cura, amém? Eu vou deixar aqui em Provérbios 24 e o verso 10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Bendito seja o nome de Jesus. Bem sabemos que a Igreja do Senhor tem passado por um processo, por uma luta espiritual. Tantas coisas têm acontecido para que o povo de Deus venha sair da posição, para que o povo de Deus venha sair do querer de Deus. Nunca foi tão difícil, irmão, servir a Deus como está sendo difícil nesses tempos que nós estamos vivendo. Tempo de guerra, tempo de peleja, quantos que estão na prova, quantos que estão na luta, quantos que estão no desespero, mas o Senhor traz essa palavra no dia de hoje. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Você tem que lutar momentos de angústias, de lutas. Torna, irmão, você mais forte na presença do Senhor. Porque a prova não mata o crente, mas aproxima o crente de Deus. Essa prova que você tem passado não é para a sua morte, mas é para que você se aproxime mais de Deus. Talvez você está numa peleja tão difícil e você não está a compreender nada. Mas o Senhor te diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Louva a Deus na prova. Glorifique o nome do Senhor na prova. Diga que Ele é, diga que Ele é santo. Não abaixe a sua cabeça na provação. Erga a sua cabeça, olhe para Jesus. Porque se você fugir, irmão, da peleja, você vai perecer. Mas se você insistir, mas irmão, eu não vejo nada, não tem porta, não tem nada, eu não vejo saída, mas o Senhor manda você insistir, insista. Lute, seja guerreiro. O Senhor não disse que você não teria prova aqui na terra, mas Ele disse que estaria contigo. Ele está contigo nessa luta e nessa provação que você tem passado. Mas é necessário que você peleje. É necessário que você se consagre, que você ore, que você busque a presença dEle. Você não pode se sentir o coitado, fracassado, não. Você não é fracassado. Você não é o coitadinho, não. Você é escolhido de Deus. Chamado por Deus. E o Senhor tem um propósito para realizar na tua vida. Amém? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena, mas se você erguer a sua cabeça, glorificar a Deus na dor, o nome do Senhor será exaltado na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Glorifique o nome do Senhor. Mas, irmão, tá difícil. Mas se você, irmão, adorar o Senhor, Ele vai mostrar uma saída onde não existe nada. Ele vai trazer a existência. Bendito seja o nome de Jesus. Mas adore ao Senhor na dor, na provação. Que conversa é essa que tudo está perdido, que não tem jeito? Tem jeito sim. O Senhor te diz que tem jeito.
Tão somente lute e erga a sua cabeça. Chega de andar com a cabeça baixa, ande com a sua cabeça erguida, porque Deus, Ele é contigo, porque Deus é na sua vida, amém? Fica na paz, fica com Deus. Um abraço. Livro de Mateus 6 e 31, versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Essa palavra que fala fortemente conosco, com a igreja do Senhor, amém? Não andeis, pois, inquietos. Bem sabemos que nos tempos de hoje, irmão, a inquietação tem tomado o povo de Deus de uma forma terrível. Muitos estão preocupados com coisas materiais. Muitos estão preocupados com o futuro. Realmente temos que ter consciência disso. Mas quantos que têm colocado isso acima de Deus? Quantos que estão preocupados com tantas coisas e têm se esquecido de buscar a Deus? Têm se esquecido de buscar o principal, que é Deus. Muitos estão inquietos com isso, com casa, com casamento, com emprego, com dinheiro, mas têm se esquecido de buscar a face de Deus, que é o mais importante. A igreja do Senhor precisa se despertar, irmão. Precisa ter um despertamento na alma, no espírito. O Senhor, muitas vezes, está ali pronto para abençoar a minha e a sua vida, mas muitas vezes essas coisas impedem o trabalhar de Deus. Vamos ler no mesmo capítulo 6 e o verso 33, no capítulo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro a presença de Deus, a glória de Deus. Que aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar, Deus vai, irmão, suprir a sua necessidade. Muitas vezes não quer ir para a igreja porque não tem uma roupa boa. Muitas vezes não quer ir para a igreja porque tem que andar. Realmente, irmão, o negócio está difícil, tem sido difícil. Realmente o povo de Deus precisa voltar ao primeiro amor. Eu preciso voltar ao primeiro amor a cada dia. Porque realmente, irmão, quantos que têm colocado coisas materiais em primeiro plano, irmão, em sua vida. Mas o Senhor diz aqui: mas buscai primeiro o Senhor, a presença dEle, a glória dEle. Buscai primeiro a Deus, que Deus vai acrescentar
aquilo que você precisa. Deus, Ele sabe de tudo que você precisa. Mas eu quero falar que muitas vezes você não está pronto para receber, por isso que Ele não dá. Porque Ele conhece você melhor do que você mesmo. Muitas vezes é necessário passar pelo processo para Deus tirar, irmão, aquilo que não agrada a Ele na minha e na sua vida, para que a promessa venha chegar. Porque Deus sabe que muitas vezes, se Ele conceder, mesmo assim, no momento que você quer, muitas vezes, lá na frente você vai se afastar e vai se esquecer de Deus. Como tem acontecido isso, irmão? Quantos que eram uma bênção que buscava, depois que a bênção de Deus chegou, se esqueceu de Deus? Tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Isso é um fato que toda a igreja conhece. Mas o Senhor me alerta e te alerta: buscai primeiro a Ele. Deus, Ele sabe de tudo. Não andais, pois, inquietos com aquilo que você vai comer, com aquilo que... Não se aquiete, busca a Deus em primeiro lugar, que Deus vai suprir tudo, a porta vai se abrir, a providência vai chegar. Mas Deus tem que estar em primeiro plano na sua vida. Não é a sua casa, não é o seu casamento, não é a sua faculdade, não é os seus estudos, mas é Deus que tem que estar em primeiro na minha e na sua vida. Eu fazendo isso, você fazendo isso, Deus vai acrescentar tudo. Deus vai lhe abençoar na faculdade, no seu emprego, as portas vão se abrir, a providência vai chegar, a cura vai chegar. Mas é necessário botar Jesus em primeiro lugar. Muitos têm colocado Jesus em terceiro. Cuidado! Bendito seja o nome de Jesus. Cuidado! Muitos têm caído por conta disso. Muitos têm perecido por conta disso. Mas o Senhor me alerta e te alerta: busque a Ele. Amém? Busque a presença dEle primeiro. E aquilo que você precisa, Deus vai suprir. Mas primeiro tem que ser Deus. Primeiro tem que ser Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Fica aqui essa palavra, amém? Em nome de Jesus. Fica na paz. Fica com Deus. Continua conosco no canal. Dá um joinha, se inscreve. Nos ajude a levar o ID de Deus. Amém. Fica na paz. Um abraço. E a palavra que eu vou deixar aqui é no livro de João 12 e o verso 43, que diz: porque amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Essa palavra é uma pura verdade, irmão. Essa palavra é uma pura verdade. Quantos que têm amado mais a glória dos homens do que a glória de Deus? Quantos que têm se preocupado mais em idolatrar, irmão, homens, e têm se esquecido da glória de Deus? Quantos que têm colocado um homem, irmão, acima de Deus? A gente pode ver muito isso, irmão, nos tempos de hoje. Realmente, a idolatria tem crescido. Pessoas que têm deixado de glorificar a Deus para dar glória a homem. Mas eu quero falar para você
que toda a glória tem que ser dada a Deus. O nosso Deus que não falha, o nosso Deus que não mente, o nosso Deus que é fiel. E muitas vezes o homem deixa de glorificar a Deus para glorificar a homem. E muitas vezes a decepção é grande, porque todo homem é falho. Todo homem é limitado. Tão somente dê toda a glória para Deus. Busque a Deus. Chega, irmão, de estar idolatrando homens, de estar colocando a sua confiança em homens, de estar colocando a sua fé depositada em homens. Não. Se você está fazendo isso, pare com isso em nome de Jesus. Toda a glória tem que ser dada a Deus, irmão. Glorifique o nome de Deus. Amém? Não espere nada de homem. Espere de Deus. Muitas vezes espera tanto de homem, o homem se esquece. O homem não cumpre com aquilo que prometeu. E muitas vezes a decepção vem. E tem pessoas até mesmo que saem da igreja por conta disso. Por falta de conhecimento. Mas toda a glória tem que ser dada a Deus em geração em geração. Glorifique o nome de Deus, porque Deus me amou e te amou antes que eu viesse ter vida e que você viesse ter vida. Ele já me amava e te amava. Ele nos ama. Ele ama a minha e a sua vida. Vamos dar glória a Deus por tudo. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre, amém? No livro de Jeremias 23, e o versículo 23 diz: Sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. Bendito seja o nome de Jesus. Que palavra maravilhosa, irmão. Sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe. O nosso Deus, irmão, Ele é onipresente. Ele está, irmão, em todo o planeta Terra, irmão. Em todo momento, em todo instante. Ele está em todo lugar, porque Ele é Deus, porque Ele é tremendo, irmão. Esse é o Deus que eu sirvo, é o Deus que você serve. Enquanto eu estou aqui, irmão, Deus está além, ouvindo pessoas que estão clamando a Ele. Ele é Deus de perto e é Deus de longe. Bendito seja o nome de Jesus. Talvez você está orando por um parente, por um amigo, lá na outra parte do mundo. Talvez você intercede como eu intercedo também por pessoas que a gente nem conhece. E o Senhor tem respondido porque Ele é fiel. Amém? Ele está aqui comigo. Mas Ele também está onde você está agora. O nosso Deus, Ele está em todo canto, irmão. O nosso Deus é tremendo, Ele é muito grande, irmão. Eu amo falar de Jesus. Eu amo dizer que Ele é maravilhoso, porque Deus, Ele é maravilhoso, amém? Porque Ele é tremendo mesmo. Porque toda a glória é dada a Deus mesmo, porque Ele é especial, irmão. Ele é Deus de longe e Deus de perto. Amém? Fica na paz, fica com Deus. Amém. Graças e paz, que prazer imenso estar aqui novamente no nosso canal Caminhar pela Fé. Eu sou grato a Deus por tudo quanto Deus tem feito em nossas vidas.
O nosso Deus, Ele é fiel, amém? No livro de João 4 e o verso 24. Deus é Espírito. E importa que os que adorem em espírito e em verdade. Bendito seja o nome de Jesus. Adorar a Deus, irmão, é realmente maravilhoso. Servir a Deus é maravilhoso. Não existe nada na face da terra que se compare com isso. Do prazer de buscar a Deus, de estar com Deus. E essa palavra mexe comigo. Deus é Espírito. Para se adorar a Deus, irmão, é necessário estar realmente ligado com Deus. É necessário realmente se desfazer das coisas do mundo para realmente adorar a Deus. Muitas pessoas pensam que adorar a Deus é realmente tão somente colocar uma Bíblia debaixo dos braços e ir para a igreja. Não é só isso. Adorar a Deus é mais que isso. Adorar a Deus é deixar de viver para que Deus viva em nós. É deixar de sonhar o nosso sonho para deixar o sonho de Deus ser realizado em nossas vidas. Adorar a Deus é colocar Deus acima de tudo e de todos. Quantos que têm deixado de adorar a Deus por conta de bens materiais, por conta de dinheiro? Muitos só se lembram de buscar a Deus quando está na dor, quando está no sofrimento, mas quando está bem, realmente vira as costas, larga tudo e volta a seguir o mesmo caminho de pecado que seguia antes. Mas bem sabemos que Deus é Espírito. E essa palavra mexe comigo, que fala da mulher de Samaria. E essa mulher foi bem-aventurada, irmão. Foi bem-aventurada. E no verso 26 fala Jesus disse-lhe: eu sou quem falo contigo. Bendito seja o nome de Jesus. Eu sou quem fala contigo. O Senhor realmente tem falado conosco. Adorar a Deus, irmão, é realmente importante. Colocar Deus acima de tudo é necessário. Renunciar o eu é necessário. Não se pode adorar a Deus com o coração cheio de mágoa, cheio de coisas ruins. Não se pode adorar a Deus de mal do irmão. Não se pode adorar a Deus, irmão, com rancor no coração. Não. Mas aqueles que se quebrantam na presença de Deus e busca Deus em espírito e em verdade, o Senhor responde. Porque quando o servo de Deus se quebranta na presença de Deus, o Senhor responde.
Bendito seja o nome de Jesus. E a mulher disse-lhe: eu sei que é o Messias, que se chama Cristo. Amém? No verso 24 do capítulo 4 de João e o verso 24. Aquela mulher fala sobre isso, que ela sabia que ele era o Messias, que se chamava o Cristo. Amém? Para adorar a Deus, irmão, é necessário ter intimidade com Deus. Adoração é ter intimidade com Deus. É estar conectado, irmão. Como é que eu posso estar conectado com Deus se eu estou preso nas coisas carnais? Como é que eu posso estar conectado com Deus que eu estou preso no mundo, nas coisas que há no mundo? Que Deus não se agrada, irmão. O que eu quero frisar aqui nessa palavra: quando o servo de Deus adora a Deus em espírito e em verdade, o Senhor responde. O Senhor responde. Quem adora a Deus em espírito e em verdade tem a convicção que Deus é, irmão. Tem a convicção que Ele é Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o grande, que Ele faz, que Ele realiza. Bendito seja o nome de Jesus. Não se adora a Deus de todo jeito, é necessário consertar o altar e adorar o Pai em espírito e em verdade. É muito bonito ver uma multidão indo para a igreja. É muito bonito, irmão. Mas melhor é ver um crente, um servo de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. Adorando a Deus com o coração puro e quebrantado. Deus não está preocupado com quantidade, mas Deus quer, irmão, pessoas que busquem a Ele de todo o coração. E quem tem falado aqui é Deus. É Deus que tem falado conosco. O Senhor procura aqueles que o adorem, irmão, aquele que se coloque à disposição. Adoração a Deus não é tão somente ir para a igreja, passar aqueles minutos e ir para casa, acabou a adoração. Não! Se adora a Deus, irmão, no dia a dia, na sua casa, na rua, no seu trabalho, por onde você passa, se adora a Deus. Adorar a Deus é se conectar com Deus, é se desfazer da sua matéria carnal e se deleitar para as coisas espirituais e se deleitar para as coisas que vêm de Deus. Santo é o nome de Jesus. E muitas vezes isso tem faltado no meio da igreja, no meio do povo de Deus, mas o Senhor tem falado: me buscai em espírito e em verdade. Não adianta fazer campanhas, mas se não for, irmão, em espírito e em verdade, é tudo em vão. Mas quando o crente adora a Deus em espírito e em verdade, o Senhor responde. A Bíblia relata que quando Paulo e Silas estavam presos naquela prisão, naquele cárcere, aquela prisão terrível, bendito seja o nome de Jesus. Mas Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo, e ali, irmão, os dois começam a adorar a Deus. Paulo sabia que Deus era Deus. Sabia que foi Jesus que lhe chamou. Ele não olhou para aquela dificuldade, para aquela prisão, para aqueles
guardas que estavam ali, irmão, para impedir que eles viessem fugir, para aquelas correntes, irmão, que estavam a prendê-los. Mas Paulo e Silas adorou a Deus em espírito e em verdade. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, quando o crente adora a Deus em espírito e em verdade, a cura chega, a porta se abre, a doença vai embora. Amém? Deus desfaz de tudo que não vem dele. Na minha e na sua vida, Deus muda, Deus salva, Deus transforma, Deus ergue, Deus abate o exaltado. Deus exalta o humilhado quando o crente adora Ele em espírito e em verdade. Quando a adoração vem realmente do coração. Quando a adoração vem da alma, o Senhor responde. Bendito é o nome de Jesus. E Paulo e Silas cantava e orava. É difícil, irmão. Adorar a Deus na prova, na dor, na enfermidade, faltando tudo, desenganado, é difícil. Paulo e Silas não tinha saída ali não tinha jeito. Não tinha como, olha, não tinha como nada acontecer ali de bom, irmão. Naquela situação que Paulo e Silas estavam. Mas quando o servo de Deus adora a Deus em espírito e em verdade, até onde ele não vê nada, Deus traz a existência, porque Deus é Deus. E quando o crente se realmente está ali, irmão, conectado com Ele, em espírito, irmão, porque Deus é espírito, para se sentir a presença de Deus, é necessário estar em espírito. Bendito é o nome de Jesus. E quando Paulo e Silas cantava e orava e adorava ao Senhor, de repente, um terremoto vem. E o Senhor abala aquelas prisões, as correntes se soltam, mas o nome do Senhor foi glorificado, irmão. Vale a pena adorar a Deus. Vale a pena exaltar o nome de Deus. Exalte. Talvez você está murmurando. Não murmure, não. Deus é espírito. Amém? Deus é Deus. Não é murmurando, blasfemando, duvidando que Deus vai agir. Mas você tem que se conectar com Deus. Você tem, irmão, que adorar a Deus em espírito e em verdade, para que o milagre venha chegar na sua vida. Amém? Para que Deus venha chegar na sua vida. Fica na paz, fica com Deus. Continua conosco no canal, dá um joinha, se inscreve no canal. Nos ajude a levar a palavra de Deus, amém? Fica na paz, fica com Deus. Um abraço. Graças e paz, meu povo, que prazer imenso estar aqui novamente para poder falar de Deus, do amor de Deus, amém? No Salmos 91 e o verso 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Bendito é o nome de Jesus. É uma palavra que é muito lida, muito conhecida, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia, amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é que você tem habitado? Onde é que você tem depositado a sua fé e a sua confiança? Se você tem depositado a sua fé e a sua confiança em Deus, se aquiete. Eu sei que todo homem que é nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Mas é necessário você pedir graça a Deus, se aquiete. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Você habita no esconderijo do Altíssimo? Então descansa. Porque você está querendo sair do lugar,
porque você quer fazer pela sua vontade, quer agir pelo seu querer, mas descanse. Deus, Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele só quer que você descanse. Você habita nele. Você tem Jesus na vida, então descanse nele. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas aquilo que Deus traçou para a sua vida, irmão, será realizado. Porque Deus, Ele é fiel. Porque a palavra do nosso Deus é fiel. Amém? Então somente creia nisso. Descansa. Confia. Acredita. Eu posso mentir, mas a palavra de Deus, ela não mente. Aquilo que Deus traçou na sua vida e na minha vida, aquilo que Deus falou para você, vai se cumprir. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3, 4, pode ser até hoje, mas a palavra de Deus não mente. Amém? Então somente habita no esconderijo do Altíssimo e descansa nele. Deus está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. Você não está vendo nada. Você não está compreendendo nada. Mas Deus está trabalhando. Aonde você menos imagina, Deus está trabalhando. Amém? Aonde você olha assim, ali não tem jeito. Deus está trabalhando, porque Ele é Deus. Quando o homem diz que não tem jeito, ele chega e dá jeito. Porque Ele é Deus. Talvez você tenha dito que não tem jeito. Alguém tem dito que não tem jeito. Mas Jeová vai chegar e vai dar jeito. Porque todo o poder foi dado a Deus. Todo o poder pertence a Deus. E Ele tudo pode fazer. Amém?